Abra a palavra de Deus comigo em 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro Samuel, capítulo 15, verso 23. Aleluia. Bendito seja o Senhor Todo-Poderoso. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz assim: Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Amém? Até aqui. Deus quer falar algo muito importante para nós nessa noite. E o Senhor Deus falou comigo que esta é uma profecia para a igreja. E que Deus havia falado algo conosco algum tempo atrás a respeito disso que nós vamos falar hoje. E à tarde eu estava meditando e buscando uma direção de Deus. E o Senhor falou: diga ao povo que se arrependa. E em instante algum vinha algum texto, alguma direção. E quando Deus fala isso, imediatamente eu entendo que Deus quer trazer algo específico. E eu vim na dispensação do Espírito. E o Senhor Deus começou a me lembrar de uma palavra que o pastor Silvio trouxe num culto de ação de graças, num dia 31 de dezembro, há cerca de 2 anos atrás. E aquela palavra dizia que muitas pessoas tinham 1 ano para dar frutos. Ele usou aquela parábola onde Jesus diz que havia uma figueira plantada na vinha, e que o dono disse: vamos cortar essa figueira porque ela não está dando frutos. E então, aquele que cuidava da vinha disse: espere mais 1 ano, eu vou cavar ao redor dela, vou adubar ela, e se em 1 ano ela não der fruto, então nós arrancamos. Eu não sei quantos lembram dessa palavra, mas o Senhor começou a trazer esse texto, essa palavra muito forte. E o Senhor pediu para que trouxesse essa palavra para você, que você precisa dar frutos. E que o Senhor Deus está segurando a vida de muitas pessoas, esperando para ver alguma mudança. Esse texto que nós lemos aqui nos diz o motivo pelo qual Deus rejeitou Saul como rei de Israel. Ele diz que Saul rejeitou a palavra de Deus, então Deus o rejeitou como rei sobre Israel. Traduzindo para você, Saul rejeitou a correção de Deus. Por isso Deus não quis mais que ele fosse rei de Israel. E quando nós rejeitamos a correção de Deus, nós entramos num lugar muito difícil, que é um lugar onde nós vamos perdendo o cuidado e a proteção de Deus. E o Senhor Deus falou comigo que a vida de muitas pessoas aqui nessa noite está por um fio. A vida espiritual de muita gente aqui está prestes a ser tirada. Porque já faz tempo que Deus está insistindo com você, mas não está tendo frutos. Deus insistiu com Saul. Não era ele para ser o rei de Israel. O povo queria um rei. Então Deus diz para Samuel: vai e unja Saul como rei. Muita gente diz que foi o povo que escolheu Saul. Não foi o povo que escolheu Saul, foi Deus que escolheu Saul. Deus diz: eu quero que você unja Saul como rei de Israel. E Samuel vai em obediência a Deus e faz isso. E Deus deu as chances para que Saul se firmasse como rei.
Mas Saul não aceitou a correção de Deus. E nós, como igreja, precisamos aprender que a correção de Deus é o seu amor por nós. Quando Deus corrige, a Bíblia diz: Deus corrige o filho a quem ama. Deus não corrige o filho a quem ele aborrece. Deus não corrige o filho a quem ele não tem alegria, não tem prazer. Deus corrige o filho a quem ele ama. E se Deus está trazendo uma palavra de correção, é porque Ele ama você. Muitas pessoas, elas só tomam um posicionamento ou só tomam uma atitude de mudança se alguém ficar cobrando ela. Se alguém ficar insistindo, se alguém ficar pegando no pé. Há muitas pessoas, por exemplo, que quando o pastor Silvio não está aqui, se comportam diferente de quando ele está. Porque eles só mudam por medo de levar uma mijada, sim ou não? Sim. Mas eu quero dizer que a unção de profeta está nesse ministério. Jesus Cristo não depende de um homem, nem de mim, nem de pastor Kleber, nem de ninguém. E quando Deus quer corrigir alguém e falar, Ele fala, meu irmão. E Ele usa, e Ele mostra e revela. Muitas vezes, enquanto oramos, Deus mostra o pecado das pessoas. Mas Ele só mostra porque temos maturidade para ficar quieto e buscar a direção de Deus a respeito disso. Mas essa noite o Senhor está mandando dizer para você que você precisa tomar um posicionamento diferente. Porque de tanto você rejeitar a correção de Deus, está chegando a hora que Deus vai parar de te corrigir. Deus vai cortar você. De tanto Deus insistir com algumas pessoas que ministram aqui em cima, e não haver mudança de vida e posicionamento diferente. Muitos acham que ninguém vê. Quanto tempo praticando o mesmo pecado, só que Deus vê. Você está tendo todas as chances nesse lugar de mudar, mas se você não mudar, escute o que Deus manda te dizer. O teu ministério vai ser cortado. Porque você rejeitou a correção de Deus, Deus te rejeitou como rei. Então você precisa amadurecer, você precisa crescer. Porque o reino de Deus não é bagunça. Deus existe, Deus é real e Ele vê todas as coisas. Deus sabe de tudo, vê tudo e conhece tudo o que fazemos. Mas Ele é um Deus misericordioso. A primeira pessoa a saber tudo que você faz, tudo que você fala e tudo que você pensa é Deus. E mesmo sabendo de tudo que você faz, pensa e diz, Deus não te destruiu, porque Ele está te dando a oportunidade de mudança. Agora você precisa parar de rejeitar a correção de Deus. As pessoas foram ensinadas muito errado no Evangelho. Elas acham que elas estão fazendo um favor para Jesus, entregando a vida para Ele. Por isso muita gente usa, aceite Jesus Cristo na tua vida. Não, Jesus é que tem que aceitar você. Jesus é que tem que te aceitar. Muita gente anda arrogante na fé, achando que está fazendo um favor para Jesus vindo na igreja. Ele não precisa de você. Não precisa da tua fé. Não precisa de nada que você tem. Você precisa dele. E o Senhor diz aqui, pela boca do profeta Samuel, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. A arrogância das pessoas é a maior idolatria que tem.
O maior ídolo na vida de uma pessoa é ela mesma. Quando você não aceita a correção de Deus, você está dizendo para Deus que você sabe mais que Ele. Quando você não aceita a palavra de Deus na tua vida, você está dizendo que você sabe mais do que Deus em como cuidar da tua vida. E aí as pessoas estudam e se tornam arrogantes, porque elas querem educar os filhos conforme o mundo diz que tem que ser. Ah não, mas o grande filósofo, o educador disse que é assim. Que legal, o que Deus disse? O que Deus disse? Não, mas veja, não é bem assim. E as pessoas querem saber mais do que Deus. O que Deus disse sobre casamento, relacionamento? O que Deus disse? Mas as pessoas querem saber mais que Deus. O que Deus diz sobre finanças? Mas as pessoas estudam demais e o que Deus disse é ultrapassado. Não. É que você está se tornando Deus de si mesmo. Você precisa apresentar uma mudança de vida. Porque a mudança na tua cabeça, a mudança na tua maneira de pensar, a mudança no teu comportamento revela que você está dando ouvidos à voz de Deus. Se você não dá ouvidos ao que Deus diz, você não muda. Você é exatamente a mesma pessoa de 3, 4, 5 anos atrás. Os mesmos problemas você carrega até hoje. Faz 5 anos que você vive nessa mesma situação. Mas cada vez que você ouve a palavra de Deus, é uma oportunidade de mudança e arrependimento. E cada vez que você rejeita ela, você joga fora uma oportunidade. E é isso que as pessoas não compreendem. Elas têm uma ideia de que Deus vai descer do céu um dia e lançar um raio na cabeça dela. Elas acham que um dia Deus vai descer, pôr a mão dentro do coração dela, chacoalhar o coração, e a partir daquele dia ela vai ser um doce de criatura. Você está esperando uma mágica, mas Deus não é mágico. Cada vez que você escuta Deus falar, é uma oportunidade de mudança. Cada vez que você escuta Deus falar, é uma oportunidade de transformação. É na voz dele que está o teu milagre, a tua resposta. Você está esperando uma mágica, mas o poder para te mudar está na voz de Deus. Cada vez que ele fala, ele está dizendo: corrija isso. E você precisa compreender isso. Quando Deus está falando com você, o poder para mudar o que ele está falando está naquela palavra. Então, se você está se identificando, se você está olhando para a sua vida e vendo que há muito tempo você não muda, você é exatamente o mesmo marido de 5 anos atrás, você é exatamente a mesma esposa de 5 anos atrás, você é exatamente o mesmo empresário, a mesma pessoa. Deus está falando com você, então o poder para mudar isso está tocando a sua vida. O poder para mudar isso vai sair com você daqui hoje. A grande questão é se você vai tomar uma atitude. Quando Deus falava com Saul, não era para condená-lo, era para dar a chance dele ser transformado. Davi cometeu o pecado muito mais grave do que Saul. Davi mandou matar um homem que era justo e se deitou com a esposa dele.
teve um filho com ela, manda chamar Urias da guerra e diz: vá para casa, passe um dia na casa, se deite com a sua esposa, porque ele queria encobrir o pecado dele. Mas Urias era um homem de Deus. Urias disse: não é justo que o exército de Israel esteja morrendo em guerra, arriscando a vida pela nação, enquanto eu vou para casa se deitar com a minha esposa. Eu vou dormir aqui na porta do palácio, mas não vou para lá. E Davi envia uma carta pelas mãos de Urias, entrega essa carta ao chefe do exército. Estava escrito nessa carta: bota Urias para ser morto. Urias não leu a carta, não abriu a carta, fez exatamente como o rei mandou. Quando o profeta Natan chega e confronta o pecado dele, Davi imediatamente diz: pequei contra o Senhor. Natan diz: Deus já perdoou o teu pecado, mas o teu filho vai morrer. E Davi diz: que eu caia nas mãos de Deus. A oportunidade de arrependimento foi enviada a Davi e ele aproveitou. Mas Saul tinha um ídolo que era ele mesmo. Saul tinha um ídolo que era ele mesmo. Por isso o texto diz que a arrogância é como o mal da idolatria. Eu quero que você vá comigo para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos capítulo 1, versículo 21 em diante diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou à disposição mental reprovável, para praticarem o que não deveriam, ou o que não deviam. O apóstolo Paulo começa a carta aos Romanos falando da situação de algumas pessoas que estavam em Roma. Essa carta foi escrita aos cristãos de Roma, gente que tinha se convertido a Jesus, gente que havia abraçado o Evangelho, gente que havia sido instruída na palavra pelo apóstolo Paulo. E ele diz que as pessoas, tendo conhecido a Deus, trocaram e pararam de dar glória a Deus, para glorificarem a criaturas,
a homens e a ídolos. E ele diz: por este motivo, Deus entregou estas pessoas às paixões da sua carne. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é algo muito forte, muito impactante da parte de Deus. O que ele diz é que se nós não glorificarmos a Deus, nós somos entregues ao próprio comando da nossa vida. Se eu glorifico a mim mesmo, se eu começo a rejeitar a Deus, Deus me entrega ao comando da minha própria vida, e eu não consigo vencer as paixões. E ele diz: visto que rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou às paixões pecaminosas. Deus entregou as pessoas a uma mentalidade reprovada. Se nós rejeitarmos a correção de Deus, se nós rejeitarmos o conhecimento de Deus, se Deus falar conosco, dia após dia, culto após culto, mas nós simplesmente desprezarmos a voz de Deus, vai chegar um momento onde Deus entrega você ao comando da sua vida. Já que você sabe mais do que eu, já que você não aceita o que eu digo, então assuma a sua vida. A partir de agora, a minha proteção não está sobre você, faça do teu jeito. É exatamente isso que aconteceu com essas pessoas. E eles não tinham explicação para o fato do que estava acontecendo lá em Roma. Mas as pessoas estão sendo entregues ao cuidado delas mesmas, por isso não resistem mais às provações e tentações. O cuidado de Deus, a graça de Deus que estava sobre a pessoa é removida. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Porque você rejeitou a correção de Deus, eu te rejeitei como rei. Se você rejeitar a correção de Deus, você vai ser rejeitado também. Essa é uma palavra de alerta para a vida de muita gente. É claro que essa palavra é para toda a igreja, mas Deus insiste em trazer algo que para algumas pessoas isso é urgente. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe até quanto tempo você vai viver. Então é necessário que você comece a abrir o teu coração para a correção de Deus. Quando Deus nos confronta, Ele quer que você traga à luz aquilo que está errado. Deus não quer que você confesse os teus pecados em público. Deus quer que você abra o coração para Ele trabalhar na sua vida. Deus quer que você tenha um posicionamento diferente. Deus quer que você diga: Senhor, eu não quero mais viver assim. E eu preciso do teu socorro, da tua ajuda. Eu não quero mais viver de aparências e aparentar algo na frente das pessoas. Mas no meu dia a dia, quando eu estou sozinho, eu sou completamente diferente. Você não pode mais rejeitar a correção de Deus. Não rejeite a correção de Deus, porque Ele te ama. E quando você rejeita a correção de Deus, você não permite que o amor dEle trabalhe na sua vida. Quando Deus fala com você, quando Deus corrige você, quando Deus chama a sua atenção,
Ele está te dando a oportunidade do amor dele mudar o teu coração. Mas a nossa arrogância é tão maligna e enganadora, que você sempre vê a correção de Deus como juízo. Nós nascemos numa cultura e aprendemos nessa cultura deste mundo, que ser corrigido é algo ruim. Então desde a escola, quando você vai para a escola, a professora corrige, não gosta, não aceita, é rebelde. O legal na escola é rejeitar a correção do professor. Não é isso que as crianças aprendem desde pequeno? Mas essa é a mentalidade deste mundo caído, porque isso vai criando dentro da pessoa desde pequenininho. Seja rebelde à correção de Deus, seja rebelde aos teus pais. E sabe o que é pior? Nós ainda achamos engraçado quando uma criança é rebelde aos pais, quando uma criança desobedece ao professor. Tem pais que vão na escola tirar satisfação com a professora. Você está criando um monstro que não vai obedecer à voz de Deus nunca. E depois abandona a fé. Deus ama profundamente o ser humano, mas Deus ama corrigindo, porque aquele que ama corrige, não espanca, corrige. Quando Deus fala, Ele está dando a oportunidade de transformação. Mas porque as pessoas rejeitam a voz de Deus, chega um momento onde Deus simplesmente entrega a pessoa ao comando da sua vida. Então, já que você não quer, faça do teu jeito, mas você cuida da tua vida agora. Eu não vou mais guardar você. Por esse motivo, muita gente abandona a fé. Não estou dizendo que é só por isso, mas esse é um dos motivos. As pessoas não querem a correção de Deus. Muito mais nos nossos dias, onde as palavras nas igrejas são só de ganhar dinheiro, só de autoajuda, pensamento positivo, mas não há mais confronto da palavra. E isso está levando um monte de gente para a condenação. Essa palavra que Deus mandou trazer para você é uma palavra de amor. Deus não quer ver você fora do caminho dele. Por isso Ele está te avisando. E o Senhor disse: eu já avisei algumas pessoas há 2 anos atrás. E Deus falou: manda avisar de novo. Então, se você não vê mais algumas pessoas por aí que estavam aí do teu lado, você já sabe por quê. Eu espero que isso não aconteça com você. Por isso Deus está te dando a chance hoje de falar com Ele. E não é apenas para você fazer uma performance de quem está arrependido, é para você tomar uma atitude. Para você tomar um posicionamento diferente. Deus não aceita o adultério. Deus não gosta da prostituição. Deus entende a tua fraqueza como Deus entende, senão você já tinha morrido, irmão.
E eu digo para você que os nossos erros não são o nosso problema. O problema está na rebeldia em aceitar a correção de Deus. O problema não está no teu erro, no teu pecado, porque todos nós pecamos. Todos nós fomos criados dentro de um contexto, a maioria de nós, sem palavra de Deus. E nós adquirimos todo tipo de mau caráter, todo tipo de exposição ao mal. Eu sei que não é fácil vencer essas coisas. Mas sempre que Deus fala aqui nesse lugar, Ele está te dando a chance de mudar. O problema não está lá no teu dia que você peca. O problema não está lá. O problema está cada vez que você vem aqui e não dá importância nenhuma ao que Deus está falando. O problema está em rejeitar a voz de Deus. É isso que está te entregando cada vez mais ao pecado, cada vez mais à arrogância, cada vez mais ao roubo, cada vez mais à prostituição, cada vez mais à religiosidade, à hipocrisia, à falsidade. Nessa noite o Senhor quer tocar na sua vida. Aleluia.